Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um Filosofia em Foco e é sempre um prazer para nós trazermos conteúdos diversificados para que o nosso seguidor possa ter uma opção de escolha na hora que for dar uma olhada na nossa playlist, né? E hoje trazemos uma abordagem sobre a escolástica, né? A gente já começou dentro dessa sequência de episódios com um primeiro trazendo a ideia do que foi a filosofia medieval, né? Depois trouxemos a primeira fase da filosofia medieval, que foi a patrística, o movimento dos padres, suas características, seus movimentos, suas construções intelectuais, não é? Baseada no neoplatonismo, e hoje estamos trazendo a segunda e última fase, né, da filosofia medieval, que é a escolástica, certo? Então, hoje a gente vai ver o que foi a escolástica, quais são suas características, seus principais representantes, não é? E o legado que nos deixa, né, e, interessante, a prova da existência de Deus dada por Santo Anselmo, na primeira fase da escolástica, e as 5 vias de Tomás de Aquino, na segunda fase, onde ele prova a existência de Deus também. Então, a gente vai trazer esse conteúdo para você hoje, certo? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, a gente pede que se inscreva. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e, se puder compartilhar, compartilhe, porque o objetivo é que o nosso conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, certo? Então, desde já agradecemos. Bom, então, vamos iniciar o nosso podcast com a seguinte pergunta: o que foi a escolástica, não é? Bom, podemos dizer que a escolástica é uma tradição, ou uma corrente, ou uma vertente filosófica, né, que surge na Idade Média, portanto no medievo, né, e que tem, ela tem um período que vai do século IX ao século XV, né, mais ou menos, para fins didáticos, né. Então, ela é a segunda fase, como eu disse, né, na introdução, ela é a segunda fase da filosofia medieval e traz Aristóteles como o suporte racional para a elaboração daquele conhecimento que daria sustentação a algumas questões da fé, né? Na questão da união entre fé e razão. Enquanto na patrística Santo Agostinho usa Platão através do neoplatonismo, a gente vai perceber que na patrística Tomás de Aquino vai utilizar Aristóteles, né? Então, essa é uma diferença muito grande entre esses dois períodos, né, no que diz respeito a aquilo que vai apoiar, suportar, fundamentar, né, os pensamentos dentro da fé cristã, nesses dois períodos da filosofia medieval, certo? E também, como principal representante, a gente pode dizer que é Tomás de Aquino, mas que teve uma outra figura também muito importante, que foi Alberto Magno, né, que foi professor, né, mestre de Tomás de Aquino, né, um grande entusiasta, um grande professor, um grande orientador, né, e que fez Tomás de Aquino perceber algumas questões que moldaram esse pensamento dessa segunda fase da filosofia medieval. Mas de onde vem esse termo escolástica, né? Escolástica é um termo que vem de escola, né? Ele vem de escola. Porque o período da escolástica, ele é um período que é caracterizado pela criação de escolas, de universidades, certo? E pela disseminação do conhecimento cristão, né? Além da valorização da filosofia,
aristotélica, como eu já falei, e do conhecimento sobre as coisas da natureza, como a física, a biologia, né, a astronomia, né? Então, são conhecimentos que, nessa fase, têm uma valorização muito grande, né? E é interessante que a gente frise aqui que, dentro dessa ligação que há entre o termo escolástica com escola, existe uma questão muito interessante, que foi um período que a Igreja Católica estava com um domínio muito grande, né, no sentido de poder, no sentido econômico, no sentido de mandar, do mando, né, da gestão mesmo, como se diz, né? E então foi necessário que, como ela tinha um grande domínio sobre a Europa, né, ao contrário da primeira fase, que era uma fase da catequização e da fase de tornar, se chegar aos pagãos, etc. Nessa segunda fase, o catolicismo já estava muito forte na Europa, né? E foi percebida a necessidade de se formar novos sacerdotes. E com isso, com essa necessidade de se formar novos sacerdotes, que teve a orientação por parte da Igreja de que fosse criadas escolas, né, que depois também as universidades foram, né, criadas, mas primeiro as escolas, que eram vinculadas às igrejas, aos mosteiros, né, aos conventos, né, às abades, né, para exatamente formar, né, os sacerdotes, né, para poder dar continuidade e dar condições de atender aquele grande número de crentes que estavam sendo convertidos, né, ao cristianismo, que eram pagãos e que estavam sendo convertidos, tinham sido convertidos ao cristianismo. E por isso que essa criação de escolas motivou o nome dessa segunda fase da filosofia medieval de escolástica, porque escolástica vem de escola, certo? Uma outra questão que a gente pode trazer é com relação ao tipo, quais são as características, né, da escolástica. Bom, primeiro, eu já falei, é a segunda fase da filosofia medieval, né, a segunda e última fase da filosofia medieval. Ela vai se dividir em 3 períodos, que daqui a pouco eu vou citar, certo? E ela é inspirada especialmente pela filosofia de Aristóteles, né? Tomás de Aquino é um grande leitor de Aristóteles, mas não do Aristóteles diretamente do grego, né? Porque ele teve acesso a Aristóteles através da tradução de Averroes, né, do árabe, né? Os árabes, quando houve a expansão, chegaram na Península Ibérica, na Península ali onde hoje é Portugal, Espanha, e aí eles se estabeleceram e acontece que trouxeram exatamente as obras de Aristóteles, traduzidas, né, comentadas e tal, e Tomás de Aquino tem acesso a essas obras, e começa a ler e começa a perceber que esse conhecimento racional, né, essa filosofia de Aristóteles, mesmo ele sendo um pagão, porque Aristóteles foi antes de Cristo, mas que poderia ser um caminho para se conseguir chegar a justificar, né, as questões do pensamento divino, né? Então, na verdade, era ainda uma perspectiva de se conectar razão e fé, enquanto lá na patrística era Platão, né, era utilizado, agora sim, é Aristóteles que é utilizado com essa mesma perspectiva, certo? Mas também havia uma valorização do conhecimento científico, né, e, como eu disse, da junção entre fé e razão, né? Também um período onde foi combatido muito as heresias, né? Continuava ainda, né, com o combate às heresias, porque isso foi uma coisa que perdurou durante todo o período da filosofia medieval, certo?
e também a questão que ficou conhecido, Aquino ficou conhecido também por lutar, né, contra as heresias e o pecado, seria o pecado e a contrariedade dos dogmas da Igreja Católica, né, por meio do conhecimento intelectual e das ciências, talvez aprendidas na época, né, certo? Então, o período, em suma, essas características formam, né, exatamente ou definem, né, mais ou menos qual as perspectivas dessa segunda fase da filosofia medieval, que é a escolástica, certo? É interessante que a gente fale sobre os seus representantes. Foram muitos, mas assim, eu vou citar alguns, porque o conteúdo é muito vasto e a gente tem que tentar enxugar para caber dentro do podcast, né? Mas, por exemplo, posso citar Abelardo, né? Foi um pensador da escolástica, né? Podemos citar Santo Anselmo, certo? Podemos citar João Duns Scotus, ou simplesmente Scotus de Erigena, né? O próprio Tomás de Aquino, o monge Tomás de Aquino, né? O monge dominicano Tomás de Aquino, e o monge Alberto Magno, que foi o professor, o orientador, o mestre de Tomás de Aquino. Um grande papel, né, ele teve sobre essa fase também, né, da escolástica, certo? Então vamos falar um pouco aqui sobre, primeiro, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele é italiano, nasceu em Nápoles em 1225, né? Morreu em 1274, e é realmente, se não o maior, mas um dos maiores representantes da escolástica, né? Pelo que escreveu. Ele não escreveu tanto quanto Agostinho, mas escreveu muita coisa substancial, muita coisa que agregou, né, ao conhecimento da filosofia cristã durante essa fase que é a escolástica, certo? Então foi um dos maiores representantes da escolástica e sistematizou aspectos do cristianismo, apoiado, sobretudo, na filosofia aristotélica, como eu disse, né? E fez uma fusão das ideias de Aristóteles, né, com as suas próprias ideias, né? Fato que permitiu que o pensamento do monge dominicano escolástico fosse chamado de tomista aristotélico. Tomista porque Tomás de Aquino, né? Quando eu mencionar o termo tomista, vocês entendem que eu estou falando de Tomás de Aquino, né? O pensamento tomista, ou seja, o pensamento de Tomás de Aquino, certo? E Alberto Magno, né, que foi um dos professores, ou o mentor, né, de Tomás de Aquino, durante sua longa jornada de pesquisador, professor, estudante de filosofia, de teologia. Então, era um curioso nato e incentivador da ciência, né? Então, ele tinha essa coisa de ser um estudioso, né, e um influenciador, né, de Tomás de Aquino, né? Foi exatamente ele que despertou em Aquino a importância para a astronomia, para a física, para a biologia, e fez Tomás de Aquino compreender que, estudando a natureza, facilitaria para ele a compreensão de Deus, né? Porque Deus também estaria na natureza, né? Muito interessante isso. E o importante porque, naquela época, além desses conhecimentos, né, porque existia um conhecimento que era dado nessas escolas que eles tiveram que abrir, que fundar, por conta da necessidade da formação de novos sacerdotes. Eles tinham dois estágios, né, de conhecimento. Um que era o trivium e o quadrivium. O trivium era um estágio, não era o primeiro estágio, que era composto por matérias como gramática, né, retórica e lógica, certo? E o quadrivium era formado por aritmética, né,
por música, por astronomia e por geometria. Então, essas 7, né, artes, como eles chamavam, não era disciplina, era artes, chamavam de artes liberais. Todos os que estudavam, todos os monges, todos os que iam se formar para se tornar sacerdotes da igreja, eles estudavam esse conjunto de obras que era chamado de artes liberais. Só que, além disso, estudavam também o conhecimento que era produzido na época, né? Assim como o conhecimento, esse conhecimento novo da natureza, né? Que depois tem um desdobramento muito interessante, né? Que vai desembocar na modernidade e nas ciências particulares, né? Como nós temos hoje em dia, né? Porque na época não existia as ciências como nós conhecemos hoje, né? Então, todas essas áreas chamadas de artes liberais, que era dada pelo o trivium e o quadrivium, compunham o conjunto de conhecimentos, né, básicos que todos os sacerdotes deveriam estudar, certo? E além dos estudos das ciências empreendidas por alguns pensadores. Uma questão interessante é que a filosofia escolástica, para fins didáticos, ela está dividida em 3 fases, né? A primeira fase seria aquela fase em que há ainda uma comunicação muito forte com aquilo que foi produzido ou com o pensamento que foi produzido pela patrística, no sentido de que a fé e a razão poderiam caminhar juntas, né? A razão poderia ser um instrumento da fé para argumentar algumas coisas que pareciam difíceis de se compreender. Então, na patrística, Platão entra com essa finalidade, né, de explicar a questão dos 2 mundos, né, o mundo material, o mundo espiritual, que é preconizado pelo cristianismo, e Platão com os 2 mundos, o mundo inteligível, né, que está além, e o mundo sensível, o mundo onde a gente interage com as coisas, o mundo material. Então, ele tentava usar esses tipos de conhecimento para se fundamentar, né, a teoria do cristianismo. E Tomás de Aquino usava exatamente Aristóteles, né, para essa finalidade, certo? E então, nessa primeira fase, né, a gente vai perceber que ela é caracterizada por essa confiança completa, né, e harmônica entre a fé e a razão, que era herdada, né, pela patrística, né, que já havia sido discutido essa possibilidade de se pensar numa fé por meio da razão, né? Então, nessa fase, a gente pode dizer que são representantes dessa primeira fase da escolástica João Duns Scotus, né? João Duns Scotus, também conhecido como Scoterígena, e Santo Anselmo, certo? E sobre Santo Anselmo tem uma curiosidade interessante, porque ele tentou mostrar, né, na verdade, criou um argumento ontológico para mostrar ou provar a existência de Deus. Isso na primeira fase da escolástica, certo? Então, mas o que é um argumento ontológico, certo? É aquele argumento que não é baseado na experiência sensível, ou seja, naquilo que é dado pelos sentidos, não é? Ele é formulado a partir do nosso raciocínio, certo? Então, não é preciso estabelecer causas existentes, observáveis, para se propor um argumento ontológico, mas apenas propor um raciocínio que faça sentido a partir de elementos abstratos, como, por exemplo, Deus, né? Então, esse argumento ontológico, né, que foi criado, né, a partir de Santo Anselmo, ele se baseia basicamente em 4 ideias, né? Então, vamos com calma, acompanhe para ver se a gente entende como é que ele consegue, através desses 4 argumentos ontológicos, provar a existência de Deus. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: imagine algo tão grande,
mas tão grande que não se pode imaginar algo maior. Primeiro ponto, né? Então, imagine algo tão grande, mas tão grande que não se pode imaginar algo maior que essa coisa imaginada em nossa mente. Segundo, se este algo tão grandioso existe apenas em nossa imaginação, ele não é tão grande assim, visto que o que existe fora da nossa mente, do nosso intelecto, é maior. Terceiro, entretanto, se você consegue imaginar algo tão grande que não possa existir algo maior que isso, este algo deve existir fora de sua mente, fora de sua imaginação também. Quarto argumento, este algo imenso, tão grande, que existe na sua imaginação e fora dela, e que de tão grandioso não existe algo maior, é Deus. Então, ele usa esses 4 argumentos ontológicos para provar a existência de Deus, na maneira da imaginação, né? De como você imagina as coisas, certo? Bom, na segunda fase, aí sim nós vamos ter o principal representante, que é Tomás de Aquino, certo? Essa fase ela é caracterizada pela elaboração de grandiosos sistemas filosóficos, né, com base, como eu já disse, na filosofia de Aristóteles, né, na ciência, na lógica, na retórica, na teologia cristã e, claro, no trivium e no quadrivium, né, porque está tudo ali interligado, certo? Então, o maior pensador desse período é Tomás de Aquino e o segundo maior é o Alberto Magno, seu mentor, certo? E a terceira fase é exatamente a fase que a gente pode designar, que é a fase da decadência da escolástica. Mas por que a decadência? Porque é a fase da decadência da escolástica na Idade Média, porque por conta dessa rigidez, de uma rigidez que a Igreja passa a pensar as relações teológicas e dos primeiros indícios do surgimento do Renascimento. Então, a Igreja se fecha um pouco, torna-se mais exigente em relação a algumas questões, e isso faz com que a escolástica vá perdendo esse espaço, né? E com isso vai surgindo o Renascimento, né? Que é, digamos assim, o que é conhecido como o iluminismo, digamos assim, né? É o iluminismo, né? E um dos grandes nomes dessa terceira fase, da fase da decadência, é Guilherme de Ockham, certo? Então, são essas as 3 fases que vão compor aquilo que nós chamamos de filosofia escolástica. Bom, então vamos falar um pouco sobre Tomás de Aquino, né, e como é que ele argumenta, usando Aristóteles como base racional, as 5 vias que podem provar a existência de Deus, certo? Então, Tomás de Aquino é um monge dominicano, né? Foi canonizado pela Igreja, doutor da Igreja, né? Assim como também foi doutor da Igreja Santo Agostinho, né? Tanto Santo Agostinho quanto Tomás de Aquino são doutores da Igreja, né? Pelo nível de conhecimento intelectual que alcançou, e com esse conhecimento intelectual o que ele pôde agregar, né, para a construção das ideias que levavam à fé divina, né, que levava ao divino, que levava à edificação do cristianismo, certo? Então, Tomás de Aquino, já vamos direto aqui para essa questão dele, né, que é o seguinte: ele vai dizer que
a matriz, ele vai dizer o seguinte, que chama de a matriz aristotélica de Deus, né? Ou seja, ele parte da matriz aristotélica para chegar até Deus, né? Para justificar a existência de Deus, certo? Então, Aristóteles já dizia, né, que um princípio havia um princípio de todo o universo, né? Um princípio de todo o universo que era chamado de primeiro motor imóvel, certo? Tomás de Aquino vai dizer que do universo há movimento e que cada movimento é necessário que tenha um motor que mova. Então, se a gente fizer uma regressão para observar o que cada movimento, né, o que provocou cada movimento, se a gente observar a relação de causa e efeito, porque ele está trazendo uma questão da causalidade, isso é algo praticamente impossível, é insatisfatório, a gente não vai chegar a um resultado. Então, ele vai dizer que existe um motor que é imóvel. E Tomás de Aquino pega essa ideia, né, do motor imóvel e exatamente para poder fundamentar as 5 ideias, ideias para se chegar à prova da existência de Deus, certo? Então, a primeira delas, né, e sim, só um detalhe interessante observar que tem a obra mais importante de Tomás de Aquino, chama-se Suma Teológica, né? Essa Suma Teológica é onde está exatamente essas 5 vias da prova da existência de Deus. Então, ela é uma obra que consiste basicamente em três estágios, ou 3 fases, podemos dizer assim, certo? Onde, na primeira parte dessa obra, ela vai tratar da presença de Deus na criação. Na segunda parte da obra, ela vai tratar da presença de Deus pela graça nas almas das pessoas justas. E na terceira parte, ela vai tratar da presença de Deus em Cristo e em seu corpo místico, que é a igreja, né? Porque o corpo do cristianismo é a igreja. É onde tudo acontece, é onde se dá, é onde se catequiza, né? É onde se reza a missa, é onde se dá a comunhão, é onde se, enfim, onde se reúnem. Então, a igreja é esse conjunto, né, de coisas que faz com que o cristianismo seja o que ele é. Então, na Suma Teológica, ele vai abordar essas 3 questões, certo? E aí é quando ele vai trazer exatamente o argumento, né, das 5 vias, né, que vai provar essa existência de Deus. A primeira via ele vai chamar de o primeiro motor imóvel, certo? Primeiro motor imóvel. Então, Tomás de Aquino constata que todo o universo há movimento. Aristóteles propõe que para cada movimento existe um motor. Se fôssemos procurar cada motor responsável para cada movimento do universo, sem pensar na existência de um motor que gerou o primeiro movimento, faríamos uma regressão infinita sem nenhum resultado. Portanto, é necessário pensar que há uma causa primeira, um motor imóvel, responsável pelo primeiro movimento. Esse motor imóvel é Deus. Por que motor imóvel? Porque é um motor que move sem ser movido. Certo? É um motor que move, mas que ele não é movido. Então, essa é a primeira prova da existência. Segunda prova da existência, que ele vai chamar, que é
a primeira causa eficiente, também baseada em Aristóteles. Bom, pensando na relação de causa e efeito e no movimento do primeiro motor imóvel, é necessário pensar também que houve uma primeira causa para tudo, certo? Ou seja, essa primeira causa eficiente, né, para tudo é Deus. O terceiro argumento é o ser necessário e seres possíveis. O ser necessário é aquele ser que não precisou ser criado. Ele é. Certo? Simplesmente é o ser. Ele não perece. É onipresente, onisciente, onipotente. E existem outros seres, certo? Que chamam de seres possíveis. Por que seres possíveis? Porque em algum momento eles foram gerados, foram criados, foram gerados pela vontade de alguém. O ser necessário é Deus. E os seres possíveis são os demais seres. Portanto, Deus é um ser necessário, porque é onipotente, onipresente e onisciente. Terceira prova. Quarta prova. Os graus de perfeição. Como existem seres diferentes, né, há uma relação de hierarquia entre eles. Podemos dizer aqueles seres que são mais perfeitos e aqueles seres que são menos perfeitos. Deus seria o grau máximo da perfeição, porque é imaculado, porque não tem falta, porque é uno. Certo? Então, Deus seria o grau máximo da perfeição, que segue na hierarquia tomista, portanto, de Tomás de Aquino, até chegar aos seres mais rústicos, que são os seres possíveis, dentro da perspectiva do grau de perfeição. E a quinta e última seria o governo supremo. Né? O governo supremo. O que é o governo supremo? Né? Seria uma ordenação racional, né, do universo, em que implica a necessidade de um governo, né, que possa controlar tudo, para que a ordem racional seja mantida. Esse governo, que tudo depende dele, de uma harmonia, né, que funcione harmonicamente, segundo a ótica de Tomás de Aquino, segundo a ótica tomista, é Deus. Então, assim, quando a gente olha para a natureza e a gente vê aquela sintonia que há entre as coisas que estão ali, coisas muito diferentes, coisas muito diversificadas, mas elas estão ali dentro de um processo de harmonia tão grande, né, que a gente percebe que tem que ter ali algo que governe aquilo, né? E esse governo, Tomás de Aquino vai chamar de governo supremo. E esse governo supremo, para ele, é Deus. Na ótica dele, é Deus, certo? Então, e a gente pode até dizer que quando essas regras, essas leis que regem, né, essa harmonia são quebradas, a natureza se descontrola, né? Ela é desmantelada, ela é descontrolada. Então, acredito que hoje a gente está vivendo alguns momentos difíceis em relação a isso, né? Porque exatamente o homem está quebrando essas leis, né, da natureza, que são leis divinas, né? Bem, então essas seriam, em tese, as 5 vias, né, da prova da existência de Deus,
segundo Tomás de Aquino, né, na Suma Teológica, certo? E já nos encaminhando para os finalmente aqui, que legado nos deixa ou nos deixou a escolástica? Dentre as coisas, eu particularmente vou focar numa, certo? Que é exatamente as universidades. Eu acho que a universidade, porque primeiro a determinação é que por uma necessidade da formação de sacerdotes e de se formar as pessoas, né? Preparar intelectualmente as pessoas para a condução da fé, foi determinado, a igreja determina que se abra escolas. Essas escolas, no começo, elas estavam ligadas às igrejas, como eu falei, às abadias, né, aos mosteiros e tudo mais. Mas depois, o Papa, acho que é o Papa Gregório IX, se não me falha a memória, no século XII, ele emite uma encíclica dizendo que as universidades poderiam ampliar, né, esses conhecimentos, tornando o conhecimento universal. Por isso que a universidade, podendo tratar todo tipo de conhecimento, né, para que a gente tivesse acesso ao conhecimento de forma total, né? E com isso, o que é que acontece? A gente tem um ganho muito grande, porque a gente hoje colhe os frutos, né, dessa ideia, né, de se criar as universidades, né? E a gente pode citar, por exemplo, na época, as grandes universidades, que até hoje ainda são reconhecidas, a de Paris da França, a de Bolonha na Itália, por exemplo, Oxford e Cambridge na Inglaterra, são exemplos de grandes universidades que até hoje são renomadas, né? E que foram herança exatamente do processo da escolástica, certo? Então, basicamente, a gente está chegando ao fim de mais um podcast, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a gente vai trazer no próximo episódio, né, no próximo Filosofia em Foco, um convidado, né, que é um grande amigo, um pastor Raul Marques, e a gente vai trazer um tema, ele vai abordar sobre um tema, nós dois aqui vamos trocar ideias sobre o que foi a reforma, certo? A reforma protestante, que é um outro momento da igreja, certo? Dentro do cristianismo, né? O porquê, as causas, os motivos, por que aconteceu a reforma com Martinho Lutero, né? Depois Calvino, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente vai dar um foco mais para Lutero. Na verdade, eu não sei porque a fala vai ser dele, eu vou apenas fazer algumas questões, vou fazer algumas perguntas, como sempre faço quando tenho convidado, certo? Então, não percam no próximo. Espero que vocês gostem desse conteúdo de hoje e até a próxima. Um grande abraço.